Neste vídeo eu vou detalhar essas peças do diferencial. Começando por essa peça aqui. Quando eu falo para você não apertar muito, porque a almocinete ela não vai soltar, e aquele parafuso que segura a tulipa é apenas um guia, porque olha o que segura ele aqui, ó. É só essa ranhurinha e essa outra aqui. E se você apertar muito, isso aqui espana e fica rodando junto com o parafuso. E a única solução que eu achei para isso aqui foi tirar cortando. Então, você aperta o mínimo possível para que você não arrume um problema apertando demais isso daqui. Se espanar quando você estiver montando, não tem até muito problema. Só que se espanar na hora que você estiver soltando, caso você precise mexer, aí sim você tem um problema bem complicadinho para resolver. O parafusinho é esse. O que pega é mais ou menos isso. Então apertar muito não é o caminho. E agora a gente vai colocar essa bola aqui dentro, que são os calços. Então essa parte maior, ela fica assim. E na lateral vem as menorzinhas. Para colocar essas engrenagens aqui, pode parecer bem simples, mas não é tão simples. Primeiro, eu coloquei essas daqui, que são as menores, presa com o pino. Eu nem passei o pino aqui ainda, que tem que descer para travar. Feito isso, essas aqui que são as maiores, o que eu fiz? Eu virei o conjunto, que agora ele não vira, mas se eu tirar aqui, ele faz esse movimento. Muito igual a esse aqui, ó. Aí nessa posição aqui eu coloquei dos dois lados e virei. Aí depois eu coloquei isso aqui, para mim ter certeza que está encaixando. E aqui embaixo também. Então é uma seçãozinha aí que você perde um tempinho, mas não é nada tão difícil. Então aqui você monta assim as duas, bem certinho. E aí é só terminar de bater o pino. Aí aqui eu tive que voltar o pino para colocar essa chapinha. Essa aqui, por exemplo, não tem, para poder prender a homocinética. E agora o conjunto está girando. Então a princípio assim é fácil. Depois que você colocou aqui, a de cima não vai mais mexer porque está presa pela tulipa. Eu chamo essa peça aqui de tulipa, nem sei se é esse nome. Mas quando eu falo tulipa, eu estou me referindo a essa peça aqui. Daí é aqui que vai a homocinética. Então aqui você perde um tempinho, mas depois você entende que colocou o pino e vira ela dessa forma aqui. Aí pronto. Tanto que se eu puxar ela vai sair. Depois você só gira aqui que ela vai para a posição, aí ela não sai mais. Que ela tem que trabalhar dessa forma. As grandes aqui e as pequenas ali. Igual tá aqui. E essa chapinha ela fica solta mesmo. E aí depois quando você coloca o parafuso, que o parafuso é desse jeito aqui. Olha lá o que acontece. Ela começa a ser puxada. Então lá no carro ela vai ter esse esquema aí. Ó, ela sendo puxada lá. Pronto. Agora aqui já está rodando pelo parafuso. E aqui a chapinha, ela fica quase encostada, mas não fica. E aqui ela está travada. Então não aperta muito, é só o suficiente para ter o guia. Porque o que vai prender aí é o eixo
que vai segurar a homocinética no lugar, então não tem perigo de escapar. Normalmente quebra esse pino nas Kombi e aí debulha tudo. Eu ainda não consegui pegar uma desse jeito, mas a gente sempre sabe, né, que isso aqui quebra esse pino e aí dá um problema. Nos Fusca já é um pouquinho mais difícil, mas na Kombi é mais fácil. E aí tá montado o diferencial da Kombi. Esse aqui, se eu não me engano, é de Gol BX. Se eu não estou enganado. Apesar de que é bem parecido. Ainda que aqui você tem esse pino preso por um anel elástico dos dois lados. E aqui você só tem... Aqui você não tem nada para prender e aqui você tem um anel elástico que prende aí. Nesse buraco aí. Só que lembrando que aqui a gente tem uma coroa 8x35. E aqui está preso o sistema. Então é só esse pininho que segura. Desse outro lado aqui não tem absolutamente nada. O outro ainda tem dois anel elástico. Aqui não tem nada e é só esse pino aqui. Provavelmente é muito seguro, senão a Volks não faria dessa forma. Aqui eu tenho lá o conjunto. E aqui está pronto então o nosso diferencial para ser montado na Kombi. Aqui na luva da ré, sem isso aqui, se você esquecer de montar, não vai dar certo. Se esse anelzinho aqui escapar, você não consegue fazer a marcha ré. Se escapar isso aqui, dependendo da forma que acontecer, você perde a tração no carro também. E dependendo, você vai ver que vai fazer um barulho esquisito metálico. E tem hora que parece que o carro perde potência e tem hora que volta. Não estou dizendo que isso aí acontece com muita frequência, comigo já aconteceu uma vez, de desenroscar isso aqui. E na Kombi da 3B, soltou esse anel elástico aqui e o carro perdeu a ré. Então fazia a primeira, segunda, terceira e quarta e não fazia a ré. Porque esse aqui é a engrenagem junto com essa que faz a ré. E por que eu estou dizendo isso? Porque são situações e situações e a gente está fazendo um câmbio. Então aqui tem um monte de peça que pode dar problema. E nem sempre é a peça grande que dá problema. Muitas vezes é a pequenininha, igual esse anelzinho elástico aqui ou aquele, que vai dar o problema no seu carro. Então, diante disso, se você puder se prevenir, é melhor. E a junção aqui é feita por um prisioneiro de rosca, que vai lá e vai aqui. E daí depois vem as estrias, que vem a luva por cima. O que acontece aqui? Aquele pininho eu coloco uma trava química, para mim ter certeza que não vai escapar isso aqui. Porque é que nem eu sempre falo, melhor você fazer do que você não fazer e escapar e você ter que descer motor, descer câmbio, aí é uma loucura. Então assim, eu monto com um pouquinho de trava química para ter certeza que isso aqui não vai soltar, porque é um elo frágil. Mas pode acontecer de soltar isso aqui, soltar aquilo dali, e aí a solução é abrir tudo de novo. Após resolver a questão da luva, então agora vem a parte de colocar o diferencial, que ele já foi ajustado, já foi limpo. Lembrando que aqui a gente tem um pinhão 8 com a coroa 35 no câmbio da Kombi. E tudo isso é possível através de ajustes. Então aqui eu já coloquei a tampa, que na Kombi o diferencial ou a coroa ela entra do lado da embreagem. Então você toma como referência bujão do óleo, embreagem, é onde que vai entrar a coroa. Se você colocar invertido, você vai ter 4 marchas para trás e uma para frente.
Então aí a ré fica para frente e a primeira, e a segunda, e a terceira e a quarta fica para trás. Então para evitar isso daí, você faz o quê? Você vai e monta do jeito certo. Mas se fosse um Gol BX, aí esse aqui seria o lado que a gente iria tampar e colocar a coroa do outro lado. Então esse aqui é o lado que a gente vai fazer a montagem da coroa. Quando eu mexo aqui, a coroa também mexe lá. Então agora é só colocar a tampa. Igual eu falei, o lado do bujão, embreagem, a coroa entra por aqui. Agora eu já tenho aqui o suporte do flexível na direção da haste. Eu tenho aqui tudo rodando fácil, consigo girar por aqui. Consigo girar fácil, não tem nada preso. Porque pode acontecer de a coroa às vezes, no caso do Fusca, que ela desce por primeiro junto com a tampa, às vezes acontece dela ficar no dente ali, você vai apertando e acaba travando. Essa aqui, como ela entra sozinha, na do Fusca também dá para fazer, colocando ela primeiro, mas normalmente a gente já põe com a tampa já. Mas aí vai da montagem de cada um. O importante é que quando você gira aqui, por exemplo, tá tudo livre e nada prendendo. Agora eu vou fazer a montagem da seletora e a gente vai se encaminhando para o fim da montagem do câmbio. A montagem da seletora não é difícil, é só você encaixar. E eu já aproveitei e puxei a ré e testei com o multímetro para ver se isso aqui está funcionando. Eu poderia ter testado fora, mas não testei, testei agora. Então você só coloca na escala de continuidade e ele vai ter que apitar. Agora aqui, o que eu faço? Eu seguro com a mão assim e aperto esse parafuso com a chave L. Por quê? Se eu apertar muito, vai estourar lá dentro, igual eu já comentei. E não é isso aqui que vai evitar de o câmbio quebrar. Então, você apertar isso aqui demais, poderá ter que, de repente, cortar tudo aqui para poder soltar lá, porque não tem como tirar. Então, nada de apertos exagerados nessa peça. Porque isso aqui é só para manter a fixação para ela não sair. Então, tem que ter essa folguinha também. Talvez eu não vou conseguir mostrar. Mas aqui tem uma folguinha. Então, feito isso, o câmbio chegou ao fim da montagem. Não tem muito segredo, eu usei o mínimo de ferramentas, para não dizer que eu não usei ferramenta especial, usei um gabarito cortado de um outro câmbio e a prensa, para não ficar dando pancada nas engrenagens. Que na verdade você vai prensar duas coisas só. No pinhão você vai prensar a quarta e no eixo primário você vai prensar o tambor da terceira e da quarta. É um câmbio bem simples, mas ainda cai sobre ele muitos mitos, que é um câmbio difícil e aquela coisa toda. E aqui a gente chega ao fim da montagem. Agora é só subir no carro e, se tudo der certo, porque a gente toma os cuidados aqui na montagem, a gente presta atenção em vários detalhes, só que andando é que a coisa muda. É igual, por exemplo, um Fusca, que ele acende a luz de óleo a quente, a frio não, ou às vezes em bastante km, às vezes menos. Então tem essas questões. Então é andando que a gente vê se o serviço de fato ficou bom ou não. Como eu sempre falo, aqui eu usei o mínimo de ferramentas. O ajuste da coroa a gente fez do jeito mais simples possível, que também dá certo. Agora, se você quiser ter todo o ferramental, é bacana você ter todo o ferramental. Só que se você faz esse câmbio aqui de vez em quando, igual é o meu caso, volta e meia, assim, não é sempre, você consegue fazer com o mínimo de ferramentas.
desde que você siga os princípios do manual. Então não é só não sair fazendo loucura que dá tudo certo. O que você não pode vacilar é a profundidade da coroa, o avanço do pinhão e o gabarito. O restante é montar a engrenagem igual um Lego. Algumas pessoas fazem aí um auê danado, mas é só fumaça. Dá para fazer sem ferramentas especiais. Agora, quando falha uma engrenagem, quando falha um anel, quando falha alguma coisa, eu não fabrico peça. É que nem eu sempre falo. Eu não fabrico peça e eu não retifico coisas. Eu faço o teste, passou, a gente prossegue. Não passou, a gente reprova. Então, por isso que a gente chegou ao fim da montagem. E nem tudo dá pra gente prever também. Às vezes tem coisa que você acha que tá ok, e aí quando vai pro finalmente não está. Mas o meu câmbio que a gente adaptou a coroa do GoBX já tá andando aí, eu acho que há 2 anos, 3 anos aí. Tem mais uma pá de câmbio que tá andando. E esse aqui com certeza será mais um que vai andar por bastante tempo. Então a questão da ferramenta é legal, mas se você não saber usar a ferramenta também não vai adiantar muito. Então é aquela situação. O importante é você fazer com cuidado e atenção e sem pressa, que você consegue ter aí um bom resultado. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.